Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Travando Conhecimento. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. E hoje eu trago para você um caso criminal e uma polêmica. Esse caso criminal já é uma polêmica por se tratar de regras impostas à sociedade, leis impostas à sociedade, que não são tão claras e que não são aprovadas por unanimidade. É sobre o uso e a posse de arma de fogo por pessoas comuns, por civis, cidadãos. E sobre também o transpasse de área privada, como por exemplo, nos Estados Unidos, as casas são construídas e as garagens são construídas em frente à casa. Então, o estacionamento dos carros são em frente à casa. São calçadas largas, onde cabem 2, 3 carros e as pessoas usam como estacionamento. Então, algumas pessoas se julgam no direito de atirar para matar em alguém que esteja usando aquela calçada, aquele estacionamento para dirigir ou até mesmo para estacionar o seu carro. E então, eu gostaria de saber se você é a favor ou contra. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu gostei, a comentar, a compartilhar, a tocar no sininho para o YouTube te avisar quando eu postar vídeos novos aqui no canal. Agindo assim, você estará, com certeza, dando aquela força para o canal. Então, o caso aconteceu em 2023, no mês de abril. Os jovens na faixa de 20 anos estavam em 7 jovens. E eles se dividiram em 2 carros e uma moto para uma festa de amigos numa área rural, próximo ao município de Washington, na grande região de Nova York. Então, por volta das 8 horas, eles pegaram seus carros e foram em direção ao endereço que eles tinham. Eles entraram numa área rural chamada Hebron, onde eles entraram em uma estrada de chão. Quando eles começaram a dirigir, eles viram uma casa. E nessa casa, eles perceberam que eles estavam perdidos e num lugar completamente errado. Que a casa que eles tinham avistado, na realidade, não era a casa do amigo deles. Então, eles chegaram à conclusão que eles estavam perdidos e tinham que voltar. Mas para eles fazerem o retorno, para pegar a estrada de volta, eles tinham obrigatoriamente ou que seguir adiante, entrar na estrada toda para conseguir um caminho de volta, ou fazer o retorno ali mesmo onde eles estavam, usando o estacionamento que estava em frente à casa. Então, quando eles estavam fazendo isso, o dono da casa, Kevin Monahan, saiu de dentro da casa armado com uma espingarda e começou a atirar contra eles. E ele deu 2 tiros
em direção da caminhonete onde estava Kaylin Gill e o namorado dela, Blake Walsh, com mais dois amigos, um casal de namorados, que estavam sentados no banco de trás. Ele deu 2 tiros na caminhonete. O segundo tiro acertou o pescoço da Kaylin, de 20 anos de idade. E ela começou a sangrar muito. E eles ficaram desesperados. Pegaram o celular para usar, só que o celular não tinha sinal. Não tinha sinal de rede ali. Então, eles tiveram que dirigir até Salem, que era o lugar mais próximo que tinha um atendimento médico para ela. Mas assim que eles chegaram, ela já tinha perdido a vida dela, devido ao ferimento à bala, causado pelo Kevin Monaghan. Então, nas primeiras horas de investigação, Kevin Monaghan mentiu desde o princípio até o final. Primeiro, ele falou para a polícia que primeiro ele declarou que ele estava dormindo. Às 8 horas ele já estava na cama dormindo. Depois não deu certo essa declaração dele. Ele falou que ele teria acontecido isso, que teria sido uns caçadores que estavam na propriedade dele, que teria atirado nos jovens. Não deu certo, ele falou, olha, aconteceu o seguinte, eu atirei porque eu, eu me senti pressionado, eu me senti cercado por um grupo de jovens que estavam querendo invadir a minha propriedade. Eu atirei para proteger a minha esposa, que estava aqui dentro de casa, dormindo. Então eu dei um tiro para cima para chamar a atenção deles para uma conversa. E o segundo tiro ocorreu por acidente. Não deu certo. Kevin Monaghan contou de novo que ele estava dentro de casa. Foram todas as versões, todas mentirosas. Ele estava dentro de casa e ele estava usando um chinelo. E que ele tropeçou num prego com esse chinelo. E ele caiu, e a arma caiu e disparou sozinha, atingindo a jovem. Então, durante todo o processo, ele mentiu o tempo inteiro. Ele quis se safar de todas as maneiras e ele não demonstrou nenhum tipo de remorso. Foi de uma frieza inacreditável. Ele não se preocupou nem um minuto com os outros jovens que estavam dentro do carro. De jeito, maneira nenhuma. Ele não teve remorso por pensar que eles nunca tinham feito nada com ele, eles nunca falaram nada com ele, nem de bem nem de mal. Para ele simplesmente disparar 2 tiros para matar. Então, no dia 23 de janeiro de 2024,
este ano. Ele foi julgado. E ele foi exemplarmente condenado a 26 anos de cadeia, mais um terço de cadeia. Então, o ano passado, quando ele cometeu o crime, ele estava com 66 anos, com mais 26 e um terço. Ele estará em liberdade com 92 anos de idade. Então, o namorado, o pai e os amigos da Kaylin tiveram a oportunidade de olhar para a cara dele e falar com ele o que eles estavam pensando sobre o que ele fez. E o Blake disse para ele: Você tirou a vida de uma alma amorosa e doce, ao contrário do que você é. Eu jamais vou te perdoar, porque você tirou a vida dela, você mentiu o tempo todo, você tentou de todas as maneiras esconder a verdade, sendo que nós sabíamos que não foi acidental, sabe que você não atirou por acidente. Então você não teve um minuto sequer na sua vida de remorso por ter tirado a vida dela. O pai da Kaylin também falou, emocionado, sobre a filha e disse a ele que ele tirou dele o orgulho e a alegria de ver o sorriso, a gargalhada, o rosto da filha dele todos os dias, que todos os dias ele pensa que amanhã de novo ele não vai ver a filha dele, que ele tirou dele toda a alegria de viver. E os amigos da Kaylin, que estavam com todos os amigos dela, inclusive os que estavam junto dela, junto fazendo o passeio, estavam usando uma camisa com a foto dela. E o pessoal, o povo estava esperando o resultado do julgamento com muita ansiedade. Por quê? Uns dias antes do assassinato da Kaylin, tinha havido em Kansas City, na cidade do Kansas, no Mississippi, um homem de 84 anos supostamente baleou um jovem de 16 anos de idade, Ralph. Por quê? Porque esse menino, esse adolescente, bateu na porta dele, tocou a campainha na porta dele, enganado, erradamente, por engano. Ele estava procurando os irmãos dele e bateu na porta errada. Esse homem baleou, atirou nesse jovem. Então o país estava assustado.
sabe? Como que as pessoas estavam agindo, porque somente porque elas estavam de posse de uma arma. Elas não estavam perguntando quem era, sabe? Nem o que era, sabe? Simplesmente atirando. É uma criança, 16 anos, uma jovem de 20 anos. Esse, esses são só algumas dores que as famílias têm vivida no meio de milhares, de milhares. Eu poderia contar aqui para vocês muitos e muitos casos semelhantes a esse que eu acabei de contar, de famílias destruídas de ambos os lados, de ambos os lados, de quem atirou e de quem perdeu, sabe, o ente querido. Então, gente, é um caso que não pode ser engavetado, sabe? Sempre tem que estar discutindo, sabe? E colocando em, em pratos limpos, porque a gente pensa que as coisas nunca vão acontecer com a gente e a gente nunca sabe, né? Pode acontecer com a gente, né? Ao redor da gente também, com pessoas queridas. Então, eu quero que vocês saibam que esse caso aqui foi trazido de propósito e eu gostaria que vocês deixassem aí a opinião de vocês, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do caso criminal de hoje e até o próximo caso. Muito obrigada por me assistir. Tchau, tchau.